saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje uma nova lição, em continuidade com o tema do terceiro trimestre deste ano de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje veremos a lição 4, que trata da construção do templo, enfrentou oposição. O texto áureo se encontra em Neemias, capítulo 4, no versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e agradeço por este momento em que podemos meditar na tua palavra. Abençoa-nos, meu Senhor, dando-nos o teu espírito de inteligência, de entendimento, abrindo nossas mentes e corações para a compreensão do teu querer, da tua vontade. Sede conosco, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras 3, versículos 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Lembrando que o povo judeu ficou cativo 70 anos na Babilônia e Nabucodonosor, ele havia levado todo o povo para o cativeiro e o fez em 3 levas. E neste tempo, o profeta Jeremias já tinha profetizado acerca desses 70 anos de cativeiro. Então, se eles verdadeiramente confiassem, eles creriam na palavra de Deus através do profeta Jeremias, que dizia isto: o cativeiro ia durar 70 anos. E nesse tempo de Esdras, Neemias, foi o tempo da edificação do templo e o tempo da reedificação também dos muros. E tudo ocorreu conforme Deus, ele revelou através dos profetas e de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Leitura diária, segunda, Neemias de 4:1 a 5. A oração que vence a resistência. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus,
que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Guardem este nome, né? Sambalate, Tobias. Vejam que tem sempre alguém que se levanta contra a obra, e muitas vezes é por medo, é por inveja, porfia. Façamos sempre oração, pedindo ao Senhor que nos livre de tantos males que nos rodeiam. Terça Neemias 4, versículo 6, o trabalho que vence a resistência. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O segredo está aí, em a gente não ficar dando ouvidos para disse-me-disse, e irmos em frente e fazermos, e pronto. E que o inimigo se envergonhe. Quarta-feira, Neemias 4, versículo 9. A vigilância que vence a resistência. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Vejam aqui a ordem, né, do orar e vigiar. Não podemos deixar de vigiar. O inimigo então está em derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar. Lembremos sempre disso. Em nome de Jesus. Quinta, Neemias 4, versículo 14. A bravura que vence a resistência. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia, glória a Deus. Então, não podemos deixar levar os nossos corações pelo medo e lutar com bravura diante das situações adversas. Sexta-feira, Neemias 4, versículos 15 a 18. A precaução que vence a resistência. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, e os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombros e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Glória a Deus. Então, na batalha, para vencer a resistência maligna, é preciso que a gente se precaveja, é preciso que a gente se arme. E nos tempos de hoje, lembrando as armas espirituais que estão em Efésios capítulo 6. Sábado, Neemias 4, 18 a 19, a união que vence a resistência. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Então, lembrando que uma das maneiras do inimigo destruir a obra de Deus
é separar o povo de Deus, é isolar. E por isso que ele cria no nosso meio contenda, e se a gente não vigiar, a gente cai na lábia do inimigo. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos dê forças e entendimento acerca dessas coisas. Leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. Vejamos. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfaxaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Notem que os inimigos são astutos, e o inimigo da nossa alma é astuto. E temos que estar sempre em oração para podermos vencer e não deixarmos levar por os possíveis danos causados à obra, e estarmos sempre atentos ao falar de Deus. Vejamos o primeiro tópico: os alicerces do templo são lançados. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho.
Vejamos o item primeiro. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Oh, glória a Deus! Item 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural, 1 Coríntios 2,14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo 3,5, Salmos 89,7, Eclesiastes 5,1. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento para o falar de Deus. E nestes tempos, o inimigo de nossas almas, ele quer desvalorizar a obra de Deus, desvalorizando a igreja, desvalorizando a gente como templo de Deus, onde devemos para isso ter santidade, devemos ter para isso reverência diante do Senhor. E tudo foi criado por Jesus e com um objetivo. E com certeza o objetivo maior de Deus é a salvação de almas. Por isso que temos que buscar crescimento em conhecimento e em graça. Resumindo o tópico, os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com a reunião solene. Então é com alegria, com vontade, para que a obra de Deus seja feita e o nosso Senhor se agradar da obra de nossas mãos. Próximo tópico: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Tópico 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. O item 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Notem aqui que você vai descobrir
dissensão entre judeu e samaritano como sendo algo antigo. E vejam que depois dos 70 anos de cativeiro, quando foi autorizado o retorno a Jerusalém, a reconstrução do templo e dos muros, os samaritanos também se opuseram, fazendo acusações mentirosas. E os judeus guardaram isto até aqueles tempos de Jesus. Então, resumindo o tópico, os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. E aí está uma raiz, né, de amargura entre eles, entre o povo judeu e samaritanos. Próximo tópico: como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deviam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Outro exemplo, nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Vê o texto em 2 Crônicas 20, de 1 a 24. Deus guerreou por eles e, sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deviam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Terceiro item: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3, versículo 9. Resumindo o tópico, os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e param a reconstrução do templo. Vejam como a falta de posição do povo, a falta de posição das lideranças fazem a obra parar. Temos que tomar muito cuidado. Último tópico: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra.
Primeiro item, a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? Item 2. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. A gente vê a história de Sansão e o fim dos filisteus, quando Sansão, renovado em força, pôs abaixo as pilastras, as colunas, e morreram muitos filisteus. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Eles pensaram que pararam Jesus, mas na verdade foi o começo de tudo, né? A gente vê cada vez mais, tendo mais e mais discípulos aliados a Jesus Cristo. Item 3. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, não desanimemos. Beleza, pode estar difícil, mas precisamos dar continuidade ao que estávamos fazendo para Deus. Não podemos parar. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Então tem sempre gente colocando palavras na boca de Deus e tirando conclusões precipitadas acerca da vontade de Deus. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Resumindo o tópico, a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Então, o inimigo, ele às vezes consegue parar a obra porque nós não prosseguimos no ímpeto inicial e nos entristecemos, deixamos a tristeza, o desânimo tomar conta da gente e não lutamos. Não podemos parar de lutar. Chegamos à nossa conclusão. Vejamos se você compreendeu bem a lição, respondendo algumas perguntas. Então, a respeito do nosso templo, na construção do templo, enfrentou oposição? Responda. Como foi feito o lançamento dos alicerces do templo? Com solenidade, ou seja, com festa. De que forma podemos considerar a reedificação do templo? Como um resultado do reavivamento que moveu o coração do rei Ciro. Então, Deus tocou o coração de um ímpio para poder abençoar a vida dos judeus.
Que povo vizinho a Israel tentou frustrar a construção do templo? Vamos ver se você sabe. Os samaritanos. Por que os judeus deveriam procurar o rei da Pérsia? E eles não fizeram, não é? Para assegurar a construção do templo, porque foi quem mandou, quem deu ordens, e é quem mandava mais. Por que os judeus deveriam ter recorrido a Deus? Óbvio, né? Porque Deus era quem os estava dirigindo naquele negócio. Então eles deveriam ter orado mais e, de tal forma, obtido o favor de Deus, e Deus socorreu tantas vezes esse povo. Próxima lição, então, 2 de agosto de 2020, lição 5. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Não percam. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Jesus seja contigo. Dê uma semana maravilhosa para você, um ótimo domingo, um ótimo dia para você. Que Jesus, Ele promova na tua vida bênçãos e bênçãos e bênçãos.